Bom dia meu povo, tudo bem? Então, tem uma questão a qual eu tenho refletido muito, que é sobre relacionamentos. Nós fomos criados a acreditar muito num relacionamento perfeito e um conto de fadas, correto? Essa foi o que a gente sempre aprendeu, pelo menos a minha geração e as anteriores. Só que ultimamente tem muitos jovens que não querem se apegar, porque cansaram de ver tantos relacionamentos frustrados, derrotados, que acabaram com muitas coisas complicadas. Muitos desses filhos, dessas crianças, jovens hoje, na verdade, né? Crianças no passado, adolescentes e jovens hoje, a maioria viram esses traumas todos que os familiares passaram e os próprios pais. Então a maioria não quer hoje se envolver com alguém de uma forma séria, querem só ficar, muitos não querem assumir um relacionamento. E sabe o que eu percebo? Muita gente me procura, mas muita gente me procura. E qual é a grande questão psicológica, o espiritual que seja? É a frustração nos relacionamentos, é não ser correspondido, é ter se dedicado muito e não ter tido um retorno, né? Não se sentir valorizado para aquela pessoa. Mas sabe o que eu tenho falado para a maioria deles? Isso serve para mim, porque assim, a gente muitas vezes falaram para mim que eu não tinha sucesso em relacionamentos. Você deve ter ouvido isso também, mas eu fico pensando, será que eu não tive? As minhas ex hoje são minhas amigas, e eu posso contar com algumas delas porque deve falando sério, a maioria, muitas, eu também já pedi perdão, elas também já pediram perdão para mim. Eu sei que são fontes de apoio, se eu precisar, e eu espero que elas possam contar comigo também, como um apoiador, quando elas passarem dificuldades, até porque temos gaguejei, hein? Até porque temos um vínculo, né? Que são os nossos filhos. Mas deixa eu te falar uma coisa, nada nessa vida é eterno, nada. E tem uma coisa, casamento para dar certo, os dois precisam estar alinhados e quererem muito. Os dois precisam querer, precisam estar alinhados, precisam ter fé, precisam ter uma obediência àquele contrato, ou uma obediência a Deus, falando espiritualmente, porque eu acredito que o casamento deve ser eterno entre aspas, né? Deve durar até que a morte os separe, acredito piamente, só que os dois precisam querer. Não adianta um ter esse esforço, ter esse comprometimento, ter essa fé e o outro não, o outro querer jogar a toalha, o outro quer sair fora. Então não dá para segurar ninguém na marra num compromisso tão sério como esse. Agora, você fez tudo o que era possível, você esgotou todas as possibilidades, você tentou de tudo para que você saia bem resolvido desse relacionamento, porque você fez o seu melhor. Fez? Ótimo, parabéns, eu acho que esse é o caminho. Como cristão, como um homem e uma mulher de fé, você precisa ter a convicção que você tentou de tudo. Tentou a terapia, tentou o aconselhamento pastoral, tentou a submissão no sentido espiritual da palavra, ou a resiliência no sentido mais amplo, um sentido diverso. Tentou, o que mais que eu posso falar aqui? Jejum, oração, humildade, servidão, servir o seu próximo. Você tentou tudo isso para salvar seu relacionamento? Tentou? Eu tenho a consciência que eu tentei em todas as situações. Eu não estou aqui para falar do outro, eu estou falando de mim. E eu posso até dizer que no primeiro relacionamento meu chegou um ponto que eu acho que ela tinha tentado mais do que eu, por imaturidade minha. Só que houve um momento que eu tentei mais do que ela, mas parecia que a gente estava sempre na contramão e a coisa não funcionou. Mas sabe o que eu penso hoje? Foi bom, já que hoje conseguimos nos respeitar, nos entender,
ter uma segurança que você pode contar com esse parceiro, porque houve a parte, às vezes no término pode não ter tido respeito adequado por um dos cônjuges, mas depois houve e conseguiram mudar, conseguimos, né, falando de mim, e ressignificar o sentido da situação toda. Isso é bom para os filhos, isso é bom para vocês. Mais uma coisa eu queria te falar: você não tem controle sobre nada nessa vida, quanto mais sobre o que o outro vai fazer. Na melhor das hipóteses, você tem controle sobre as suas decisões, com muita fé em Deus, com muita obediência, com muita resignação, você consegue. Mas vamos lá, qual é a solução para tanta depressão, para tantas situações de tristeza, de amargura, de sofrimento? Sabe qual a solução que eu tenho encontrado, que eu te aconselharia? Número 1, buscar Deus. Como você busca Deus? Começa no seu dia. Primeira coisa que poderia fazer, começar lendo a Bíblia, a palavra de Deus, ouvir louvores que mexam com o seu coração com frequência. Eu geralmente eu cismo com algumas cantoras, algumas músicas, ou também um cantor específico, porque naquele momento aquela situação me toca. Então o louvor que eu escuto, eu não sou de cantar, eu sou de escutar louvores, né? Então o que eu escuto é algo que vai mexer com o meu coração, algo que vai mudar meu dia, algo que vai me encorajar. A leitura que eu vou procurar naquele dia, para mim funciona dessa forma, é uma leitura que tem a ver com a minha aflição, a minha ansiedade naquele momento, ou o que eu quero crescer, o que eu quero aprender naquele momento, entendeu? Não adianta, por exemplo, falar Deus e o dinheiro, não é a situação que está me incomodando agora, não que eu não precise de dinheiro, mas a situação que hoje que eu preciso, e gostaria e quero, é paz, tranquilidade, esperança, troca, e ter uma paz suficiente para colocar meu foco, minha alegria, minha gratidão na minha vida com Deus, a minha vida com meu filho, com os meus filhos, no meu trabalho, sabe, ser feliz com o que eu tenho, parar de olhar o que eu não tenho. E olha que eu já perdi coisas bem interessantes a nível de relacionamento, de trabalho, de sucesso financeiro, mas como eu digo para o meu filho, ele às vezes costumava perguntar: pai, você é rico? As crianças têm muitas questões, ainda mais hoje em dia que assistem muitos vídeos. Eu falo: pai, filho, seu pai é muito rico, teu pai tem muita coisa, teu pai é rico pra caramba. Eu falo tudo que eu tenho, né? Bênçãos, gratidão, alegria, amigos, a igreja, a palavra de Deus, saúde, um carro, a alimentação, tudo que eu tenho de bom na minha vida eu falo para eles, paciência e por aí vai. Mais específico agora, atualmente, eu tenho falado com pequenos sobre essas questões. Só que no final eu falo: papai só não tem dinheiro, não tem muito, né? É engraçado que eu já peguei ele contando essa historinha para os amigos dele, que o pai dele é rico, eu sou rico. E eu me sinto rico, eu não tenho essa questão dessa síndrome de escassez, ainda que eu esteja passando uma dificuldade na minha vida. Sabe por quê? Porque eu acredito que aquele momento de dificuldade, eu ainda vou contar piada, eu ainda vou achar graça, eu vou contar e vou influenciar pessoas. Teve uma situação um ano atrás que eu passei de tantos problemas no auge da minha separação, eu tirei foto dos momentos mais difíceis. Sabe por quê? Porque essa página vai virar. A vida é assim, cheia de altos e baixos. Então eu aconselho as pessoas que me procuram, me pedem ajuda, a ter esse foco em Deus como base da sua vida. E é o que eu procuro ensinar para os meus filhos, que Deus é a principal coisa, é a melhor herança que você pode deixar para um filho hoje, ele ter um relacionamento com Deus, ele ter fé em Deus, ele ter confiança em Deus. Número 1 é isso. Número 2, eu sempre fui o rapaz, o homem que corria atrás de um grande amor, e das pessoas que eu estava afim, eu conquistava, ia atrás. Hoje eu tenho decidido uma coisa, eu cheguei à conclusão que talvez eu não, por algum motivo, as minhas escolhas, por melhores sejam elas, muitas vezes não é o que eu precisava, de repente, naquele momento.
Mas eu aprendi grandes lições com essas pessoas e creio que elas aprenderam comigo. Uma delas diz que eu sou o porto seguro dela. Quando ela está em perrengue, em apuros, ela me liga para pedir conselho, para desabafar, para falar, e ótimo, eu fico feliz com isso. Porque há respeito, há admiração. Mas hoje eu quero que Deus me mostre se existe um relacionamento, uma pessoa com a qual eu devo me envolver. Tem aparecido oportunidades? Tem bastante até, por sinal. Não sou... Só que será que eu vou ser a melhor pessoa para essa pessoa que está me procurando também? Será que ela é a pessoa que pode me ajudar nessa fase da minha vida para contribuir nesse relacionamento? Porque... E esse é o ponto, entendeu? Aconteceu uma situação agora há pouco, várias, mas uma delas agora foi assim, a pessoa estava disposta a se relacionar comigo, só que a idade dela era bem compatível com a minha. E eu pensei, cara, por melhor que fosse hoje a compatibilidade e tudo, eu fiquei pensando assim, pô, daqui a poucos anos eu acho que eu estaria eu estaria velho para essa pessoa. Então eu não posso fazer isso com a vida dela. Você entende sobre relacionamentos? A gente tem que calcular essas coisas, a gente tem que pensar nessas coisas, não dá para ser 100% racional. Mas antigamente eu estava apaixonado, via que a pessoa tinha bom caráter, ponto final. Hoje eu tenho avaliado melhor. Eu gostaria de uma pessoa que acompanhasse o meu foco espiritual, religioso, para que a gente possa crescer e contribuir, ou pelo menos um foco, é lógico, esse lado espiritual é fundamental. Então eu já falo logo que eu sou um cristão, que eu sou um discípulo. Essa live está ficando comprida, né? Vai ser difícil subir esse vídeo, mas vamos lá. Como são tantas questões que as pessoas passam por parecidas, e assim, eu estou feliz, eu estou grato, eu estou confiante em Deus, e cara, se não acontecer, eu cheguei à conclusão que tudo bem, mas antes eu não tinha essa paz. Se eu tiver que terminar minha vida solteiro, eu não tinha essa paz, eu queria alguém de qualquer forma, eu queria virar página, eu achava que virar página era trocar, não que eu terminei, eu acabei com aquele relacionamento, mas já que eu estou na pista, né, então, pô, beleza.